Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão Positiva. Agora o pessoal vai chegando aí, a gente vai dar início ao nosso trabalho da noite de hoje, que é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos só compartilhar aqui e vamos seguindo o fluxo. E hoje a gente vai falar também sobre isso, sobre seguir o fluxo, entender o que o universo nos diz, o que as coisas ao nosso redor, o que está acontecendo ao nosso redor, está querendo realmente falar, realmente explicar para nós. Legal o pessoal chegando aí. Guardar só mais um pouquinho e vamos começar. Grande Fernando, boa noite. Isso aí, gente. Hoje a gente vai falar sobre fluxo, sobre como as coisas acontecem, como a gente entende. Estou com uma imagem aqui de fundo que fala muito sobre isso. Normalmente a gente fica resistindo a algumas coisas, né? E não consegue entender a fundo o que o universo está querendo nos dizer. Eu sempre penso nisso. Quando alguma coisa acontece na minha vida, eu sempre pergunto, boa noite, Fernando. Sempre pergunto o que o universo quer me dizer com isso. O que aquela situação quer me ensinar, quer me esclarecer. Enfim. E quando a gente faz essa análise, quando a gente começa a entender... Oi, Geli, seja bem-vinda. Quando a gente começa a entender o que isso quer nos dizer, o que isso está querendo nos explicar, a gente começa a ter um entendimento diferente da nossa vida. É como se fosse um... Oi, Gê, bem-vinda. Quando a água está rolando num riacho, a gente vê que a água não briga com as pedras. Boa noite, Elizabeth. A água não briga com as pedras. Ela vai simplesmente seguindo o caminho dela. É interessante isso, porque isso tem muito a ver com a nossa vida. É o que eu acredito. Tem muito a ver com o que a gente vive no dia a dia. Muitas vezes a gente fica resistente a algumas coisas. A gente não quer dar o braço a torcer. A gente insiste sem parar. E daqui a pouco a gente olha para o lado, a gente vê que se a gente desviasse um pouquinho, se a gente olhasse um pouquinho para o lado, talvez a gente enxergasse outras alternativas, a gente enxergasse aquele mundo que está ao nosso redor e que muitas vezes, pela nossa cegueira, a gente não consegue ver. É interessante, porque assim como a água nos ensina a percorrer alguns caminhos, a vida também nos ensina. Basta que, para isso, estejamos atentos, estejamos despertos. É isso que a gente fala lá no Despertar, Consciência e Evolução. A gente fala sobre isso. Boa noite, minha querida Leonardo. Seja bem-vinda. A gente fala muito sobre isso. A Léo pode dizer isso, a Elizabeth pode dizer isso, já vivenciaram o Despertar, Consciência e Evolução. E a gente fala muito dessa história, de se conectar. Boa noite, Dulce, seja bem-vinda. De se conectar, de se entender, de se enxergar nesse mundo. Talvez um dos exercícios mais profundos que podemos fazer nessa jornada da vida é nos conhecermos. É nos deslocarmos daquela situação que a gente está vivendo, que a gente está arregado, que a gente está convicto, muito certo daquilo, e eu falo isso inúmeras vezes. Os teus maiores desafios estão diretamente ligados às tuas maiores certezas. Certezas essas que foram deslocadas para nós, na nossa infância, na nossa juventude, e que sem querer a gente vai propagando ao longo da vida. Ah, eu não fiz tal coisa porque eu não consigo. Hoje deu certo, Marcelo. Boa noite. Boa noite, Ana. Seja bem-vindo.
Eu não fiz determinada coisa porque eu não tinha tempo. Se você acreditar que você não tem tempo, você nunca vai ter tempo para nada. Nem para sua família, nem para suas coisas, para nada. Sabe por quê? Porque tempo é uma coisa ligada às suas necessidades, é ligada às suas premissas, é aquilo que você escolhe. Se você não tiver escolhido alguma coisa, as coisas não acontecem. E assim a gente vai seguindo por esse riacho. E assim como nós, a água, ela não escolhe muito, ela vai indo, ela vai seguindo o seu caminho. Não discute muito com as pedras grandes, com os grandes desafios. Apenas acha um caminho no lado, um caminho pelo outro lado e segue a sua jornada. Obrigado, Leonara. E é assim que a gente precisa entender. Será que quando a gente chega num grande obstáculo da nossa vida, a gente, em vez de olhar para a solução, a gente não está olhando única e exclusivamente só para o problema, aquela pedra imensa em que a gente acredita ser intransponível? Talvez, na verdade, basta que olhemos para o lado e a gente desloca esse olhar. A gente consegue uma outra solução. Porque toda vez que a gente concentra o nosso olhar para o problema cresce descomunalmente. Agora, quando a gente olha para as soluções começam a aparecer. Boa noite, Janaína, seja bem-vindo. Assim como todos que estão assistindo a live. Então a gente começa a enxergar outras soluções, a gente começa a enxergar outras possibilidades. E aí é que a vida acontece. Porque a gente não está mais pregado no problema. A gente entendeu que este é um desafio. E por ser um desafio, ele vai exigir um pouco da gente. Vai exigir da nossa inteligência, vai exigir da nossa astúcia, vai exigir de nós que percorremos outros caminhos para encontrar o fluxo da nossa vida. Semana retrasada, eu estava dando uma palestra e falava sobre os desafios da nossa vida. A palestra, o tema era sofrimento, dor e angústia. Tema pesado para uma quarta-feira, em que, junto com outros irmãos de jornada, a gente conversava sobre isso, compartilhava alguma coisa sobre isso. E em determinado momento nós entendemos lá que 60%, 70% das grandes dificuldades que vivemos na nossa vida são ocasionadas, são originadas em nós mesmos. Incrível isso, né? Mas é uma grande verdade, porque se a gente olhar para a raiz de cada dificuldade, se olharmos sinceramente, fizermos uma análise muito sincera sobre a raiz de cada problema que enfrentamos, de cada desafio que temos na nossa vida, pode ter certeza. Vamos botar assim, mais da metade, mais de 50%, são ocasionados em nós. Nós somos a origem daquele desafio. E continuando a compartilhar isso, a gente vê vidas por aí miseráveis, que poderiam ser muito diferentes se estivessem escolhido coisas diferentes, caminhos diferentes. Obrigado, Janaína. Assim como a gente vê vidas esplendorosas sendo construídas no dia a dia, porque escolheram caminhos diferentes. Falava para um grupo de pessoas que se fizermos as mesmas coisas, vamos obter os mesmos resultados. Agora, se a gente falar, se a gente fizer, se a gente agir de forma diferente, vamos ter resultados diferentes. Boa noite, Ingrid. E Einstein já falava sobre isso. Faça coisas diferentes, você vai ter resultados diferentes. Boa noite, Miriam, seja bem-vinda.
Então, quando a gente mergulha nesse rio chamado vida, nesse riacho que leva a inúmeras localidades do nosso ser, e quando a gente vê uma grande pedra, a gente necessariamente não pode concentrar a nossa emoção na pedra, no problema, no desafio. Acredito que a gente precisa ter um olhar mais sistêmico, a gente precisa olhar para o lado e ver quais as alternativas que a gente tem. Porque senão a gente fica só ali, batendo contra aquele grande desafio. E quando a gente dá murro em ponta de faca, a única mão que machuca é a nossa. Ter esse olhar, usar da nossa inteligência, usar do nosso discernimento, encontrar caminhos, encontrar soluções, faz parte primordial do nosso desenvolvimento na seara da vida terrena. E quantas vezes a gente ficou lutando contra o desafio, a gente ficou batendo dia e noite na mesma coisa. Quantas vezes a gente perdeu dias e noites só pensando no problema, única e exclusivamente no problema, quando a gente poderia ter usado da nossa inteligência, pensando na solução daquele problema. Porque quando a gente concentra a nossa mente na solução, a solução aparece. Mas como é difícil, né? Porque a vida nos ensinou exatamente ao contrário. Quando a gente tem um problema, a gente fica fixo no problema. E daí a gente olha para trás, a gente vê os nossos pais que ficavam fixos no problema, os nossos avós que ficavam fixos no problema. E jamais pensaram em soluções diferentes. E quando pensaram, foi de modo dicotômico, muito diferente. É incrível como a nossa trajetória como ser humano nos mostra o como somos sensíveis a algumas coisas. Porque se a vida vem e dá um grande impacto na gente, a gente fica se sentindo o coitadinho da história, fica se minimizando, perde a força, perde a vontade de viver, daí se olha derrotado, se olha premente naquele estado. E daí a gente olha para o lado e vê uma criança numa cadeira de roda, vê alguém com dificuldades de mobilidade muito grande, vê um outro que não pode se alimentar direito, vê um outro sem um braço, sem uma perna, e daí a gente olha para a maioria de nós e se enxerga desse tamanhozinho. Por quê? Porque olhe para você, agradeça, seja grato por aquilo que você tem. Esse riacho da vida nos proporciona todo santo dia que sejamos gratos por esse dia, que sejamos gratos pela nossa saúde, que sejamos gratos pela saúde de todos que nos rodeiam. Porque desafios sempre vão existir. Essas pedras bem grandes que a gente vai enfrentar no riacho da vida sempre vão existir, mas hoje ou mais amanhã vai aparecer para você, para mim, para qualquer um. Esses desafios, basta que sejamos, no mínimo, previamente preparados para podermos encarar isso de frente, para poder olhar para a solução antes do problema se agigantar na nossa frente, porque nós temos isso, o problema se agiganta na nossa frente e a gente fica cada vez menor, sem pensar em soluções. Como é triste isso. Isso tem muito da nossa inteligência emocional, tem muito de como a gente lida com todos os desafios que nós temos todo santo dia. Não é diferente para você nem para mim. Mas entenda o quanto você precisa necessariamente ser grato por aquilo que você é. Porque tem gente em muito pior situação do que a gente. Tem gente que quer se deslocar de um lugar a outro e precisa do auxílio de um familiar para levar, de um amigo. E você não.
Você não, você pode ir onde você quiser, fazer o que você bem quiser, sem depender de nada nem de ninguém. Mas você é grato por isso? Imagine o seguinte, se amanhã você só fosse aquilo que você agradeceu hoje, o que você seria? Pare e pense. Você só vai ter amanhã aquilo que você agradeceu hoje. Faça esse exercício. Você vai ver que muito pouca coisa a gente agradece. No emaranhado de coisas que a gente tem, a gente fica preocupado com picuinhas todo santo dia. E se esquece de dar um abraço em um amigo que precisa tanto. Sabe por quê? Porque a gente está apegado às nossas coisinhas, o nosso dia a dia. E entre o primeiro, quando a gente vem para essa vida, e o último, como eu já falei algumas vezes, a gente briga por coisas que não têm a menor importância. Quando a gente entende e quando temos consciência exatamente do que somos e do que viemos fazer aqui. Quando a gente tem essa consciência plena de qual a nossa missão, de qual o nosso papel, qual o sentido real da nossa vida, essas coisas todas que a gente briga ao longo da vida perdem um sentido na hora. Porque a gente não dá valor à nossa mobilidade quando a gente está se deslocando para onde a gente quer, do jeito que a gente quer. Experimenta não conseguir fazer isso amanhã, para você ver como vai doer, como vai incomodar. Mas nem por isso você é grato por isso. Nem por isso você é grato pelos seus braços, pelas suas pernas, pelo alimento que está na sua mesa, em que a gente vê, nesse mundão afora, tanta gente morrendo de fome. E você talvez nunca tenha agradecido pelo prato de comida. Afinal, eu estou pagando, né? Então não preciso agradecer? Nem para mim mesmo. Pare e pense. Faça esse exercício profundo. Não precisa dizer nada para ninguém. Seja muito crítico com você mesmo. Que é um exercício que eu faço todo santo dia comigo. Eu sou muito crítico comigo. Com os outros não. Porque eu permito os outros serem do jeito que são. E a mim como devo ser. Eu preciso ter paz e consciência daquilo que eu sou. Então, todo dia quando eu acordo, eu agradeço por mais um dia de vida. Eu agradeço pelo prato de comida, pelo lanche que eu faço, pelos amigos que eu tenho, pela família que a gente tem, que a gente constrói nessa vida. E família é essa que a gente constrói, não só de parentes, mas aquela que a gente constrói. Meus amigos, para mim, são a minha família. São aqueles que eu quero bem, que eu torço todo dia que eles sejam cada vez melhores. Pela minha filha. Seja grato. Imagine isso. Amanhã você só vai ter o que você agradeceu hoje. Esse caminho que a gente traça, esse caminho que a gente vai indo, esse riacho que a gente vai seguindo conforme a água, esse riacho chamado vida, que muitas vezes a gente não dá importância, a gente só dá importância quando a gente se sente numa situação de miséria. E aqui eu não estou falando de grana, eu estou falando de impotência. É você se ver numa cama durante 3, 4 dias porque pegou uma gripe danada que te derrubou. Aí o resto das coisas que você queria alcançar, que você queria ter, naquele momento perdem o valor. Porque a única coisa que você quer é sair dali. É sair daquele estado miserável. Quando você passa por uma adversidade muito grande financeira,
e que você se vê num estado miserável financeiramente, você começa a enxergar outras coisas que talvez até ali, aquele momento, você não enxergava. Porque outras coisas inebriavam o teu olhar. Talvez em determinado momento, quando você vê um ente querido numa cama de UTI, num hospital, você vai ver que muitas coisas que você queria alcançar, que você queria ter naquele momento, perdem o total valor, e você trocaria tudo isso pela saúde daquela pessoa. E nesse momento de total miseribilidade, você se torna muito impotente, porque você gostaria, mas não pode, porque está fora do teu alcance. Quantas coisas estão fora do nosso alcance? Quais são as verdades? Quais são os teus valores? Porque esses valores vão balizar a tua vida toda. E talvez, somente talvez, quando você chegar em determinado momento de vulnerabilidade, talvez você se encontre com você mesmo e faça esse exercício profundo de o que realmente vale a pena, do que realmente é a sua verdade, do que realmente é essencial para a tua vida. Mas esses exercícios, do quais tanto a gente fala aqui, a gente vai aprender é no osso mesmo, é na carne, é quando dói, é quando incomoda. Aí a gente aprende, porque o ser humano tem na sua essência de aprender pela dor ou pelo amor. Mas como somos muito inteligentes, e eu sempre brinco, a gente só aprende é pela dor mesmo. É quando a gente leva uma porrada da vida e a gente começa a entender as coisas. A gente começa a avaliar o que realmente é essencial para nós. E talvez um dia você já tenha feito isso, ou talvez vai chegar o dia que você irá fazer isso. Mas inevitável, esse dia vai chegar, se ainda não chegou. E quando a gente faz esse exercício profundo, a gente começa a entender mais sobre esse riacho chamado vida, o qual nós percorremos feito a água. Mas hoje ou mais amanhã, a gente vai encontrar uma pedra gigantesca no nosso caminho. E que muitas vezes a gente vai achar que não tem força para continuar, que não tem força para seguir adiante. E vem uma energia e brota dentro de nós uma vontade de seguir em diante, que você não tem ideia. E a gente segue. A gente segue o caminho. A gente segue este tronco, esse caminho, essa estrada chamada Riacho da Vida. E a gente vai seguindo. Mais ali à frente, talvez a gente tenha um obstáculo um pouquinho maior, um pouquinho menor. Mas daí, como a gente enfrentou um grande obstáculo, um grande desafio, a gente já entende que tem solução, que tem como contornar, que tem alguma coisa que a gente possa fazer. E daí, nessa hora, talvez a gente não se sinta tão impotente, e talvez a gente faça alguma coisa diferente por nós, ou por quem estiver próximo a nós. Porque nesse riacho da vida, andamos aos pares, andamos sempre junto com alguém. E nesse caminho que a gente vai fluindo ao longo da vida, por favor, não se esqueça dos seus valores.
Não se esqueça da sua essencialidade. Porque lá no final da vida, as únicas coisas que vão contar de verdade vão ser a sua essencialidade, os teus valores e o que tu deixou no coração das outras pessoas. Esses dois mundos que a gente vai cultivando nesse riacho da vida. Espero sinceramente, de alguma maneira, ter tocado o coração de vocês em um segundo. Porque para nós não existe recompensa maior do que tocar uma mente, um coração e uma alma em um segundo. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelos comentários, obrigado por compartilhar esse trabalho com a gente. Compartilhe esse vídeo, compartilhe, curta. Estamos aí porque vocês estão sempre junto com a gente. Nossa gratidão, fiquem em paz e até semana que vem. Abraço!